Ciclo menstrual. Menstrual significa mensal. O ciclo menstrual é o conjunto de alterações que ocorrem na mulher em idade fértil todos os meses e que se traduzem, por um lado, em alterações hormonais com origem hipofisária, nomeadamente FSH e LH, que vão atuar ao nível dos ovários com vista à maturação do óvulo para que este se torne apto a ser fecundado. E por outro lado, consiste no resultado das hormonas hipofisárias sobre o ovário e sobre a produção de hormonas ováricas, nomeadamente de estrogénios, resultantes da ação de FSH, e de progesterona, resultante da ação de LH, hormonas ováricas que se vão traduzir numa ação sobre o endométrio, de forma a permitir a nidificação e uma gravidez bem-sucedida. Sendo assim, o ciclo menstrual vai ser composto por uma fase pré-ovulatória que dura cerca de 14 dias na mulher em idade fértil e com ciclos regulares. Esta fase vai ter uma outra fase, designada fase menstrual, que tem uma duração de cerca de 5 a 7 dias, que consiste na expulsão do endométrio que estava a ser formado, que estava a ser espessado para receber o novo ser durante a fase de proliferação e secreção. Portanto, consiste na expulsão desse endométrio que já não vai ter utilidade, sendo que essa fase que tem um período variável de forma a adaptar-se a uma fase pré-ovulatória de 14 dias, isto é, se uma menstruação for de 7 dias, a de proliferação é de 7, mas será de 9 se a de menstruação for de 5 dias. Nesta fase, então, há espessamento do endométrio, como resultado do aumento de estrogénios, que, por seu lado, são resultantes da produção pelas células foliculares, por sua vez, dependentes da ação de FSH. À fase pré-ovulatória, segue-se a fase pós-ovulatória, sendo que ao 14º dia é esperado que ocorra a ovulação, isto é, a expulsão do óvulo pronto a ser fecundado e que corresponde ao ovócito secundário, ovócito em metafase 2, e então à fase pós-ovulatória segue-se a fase de secreção, em que o endométrio continua a sofrer um espessamento e vai sofrer também uma diferenciação em endométrio secretor, de forma a acomodar uma eventual nidificação. O que é que acontece ao nível do ovário? Bom, temos os folículos primordiais, pré-antral e antral, que numa fase inicial vão conter no seu interior, como eu já disse, os ovócitos em profase 1 e sob a ação da FSH vão sofrer um efeito de maturação acompanhado de divisões celulares que vão culminar
na fase de ovócito 2, ovócito em metafase 2, sendo que a última divisão da meiose só vai ocorrer quando o ovócito é fecundado. O que é importante referir é que durante este processo de maturação folicular, as próprias células, como eu também já tinha dito, as células foliculares e sob a ação da FSH vão produzir estrogénios. Estrogénios esses que, como também já disse, irão contribuir para o espessamento do endométrio. Bom, o ovócito em metafase 2 é um ovócito maduro, já não está a fazer nada dentro do ovário, é necessário expulsá-lo para que possa ocorrer a fecundação ao nível do terço distal da trompa de falópio. Sendo assim, a sua expulsão vai ocorrer devido ao pico de LH, hormona luteinizante, que faz com que o folículo maduro, o folículo de Graaff, encha de tal forma com líquido que, como que rebenta e expulsa o ovócito. Sendo assim, após a ovulação, o folículo vai atrofiar e diferenciar-se no designado corpo amarelo. Qual é o papel do corpo amarelo? É de produzir progesterona, que vai ser fundamental para a fase secretora do endométrio e que, como aqui se pode observar. Ora, por conseguinte, a fase menstrual é uma fase em que o corpo amarelo sofre uma regressão. Com isto, há uma queda na produção de progesterona. E com essa queda de progesterona, uma vez que a progesterona era produzida pelo corpo amarelo, vai haver a menstruação, a expulsão do endométrio espessado e diferenciado, concomitantemente também com uma baixa de estrogénios e progesterona, como já tinha referido. A única porção que fica intacta do endométrio é a sua camada basal. Segue-se então uma fase proliferativa, caracterizada pelo desenvolvimento dos folículos ováricos, com o seu desenvolvimento uma subida de estrogénios dependentes da FSH por um lado e do número e a ação das células foliculares. Passa a haver um espessamento do endométrio, concomitantemente com crescimento glandular e artérias espiraladas, tudo para acomodar uma nidificação, para preparar o útero para a nidificação, e volta a haver um aumento da progesterona, que é acompanhada de um aumento da temperatura corporal. Por outro lado, como se segue a fase de ovulação, tanto há, no final da proliferação, um aumento de LH. A seguir à ovulação, temos então a fase secretora, marcada então pelo aumento da progesterona, que tem um papel importante na diferenciação do endométrio em tecido secretor adequado para receber o embrião, acompanhado de hipertrofia glandular e de artérias espiraladas, todas com o mesmo objetivo. Nesta fase também vai haver um aumento de estrogénios. Os estrogénios são produzidos nos folículos ováricos
em parte também ao nível do corpo amarelo, por isso é que também estão aumentados na fase secretora e na grávida os estrogénios são produzidos pela placenta. Qual é o papel dos estrogénios? Contribuir o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, o desenvolvimento dos órgãos genitais, a recuperação do endométrio pós-menstruação, induzem também o aumento dos canais galactóforos na mama, participam no aumento da mobilidade uterina e na formação da matriz óssea. Quanto à progesterona, na dependência do corpo amarelo, mais tarde na mulher grávida vai ser produzida à custa da placenta. Ainda na mulher grávida existe a gonadotrofina coriónica que vai induzir a produção de progesterona. Tanto é que a gonadotrofina coriónica aumenta de tal forma na gravidez que serve de parâmetro de diagnóstico de gravidez. A progesterona vai então ter um papel fundamental na diferenciação do endométrio secretor, vai promover a implantação endometrial, também participa no desenvolvimento da mama, nomeadamente aumenta os alvéolos mamários e diminui a mobilidade uterina. Como forma de conclusão, os ciclos menstruais têm uma média de 28 dias, a duração da fase pré-ovulatória é variável, a fase pós-ovulatória é geralmente constante e dura cerca de 14 dias, a pré-ovulatória também, mas como tem uma fase secretora e uma fase menstrual, portanto pode haver variação nestas subfases. O momento da ovulação poderá não ser previsível com base nesta combinação de duração das diversas subfases, sendo que o momento da ovulação é, em primeira instância, influenciado por fatores hormonais, mas pode também ser influenciado por fatores físicos. Bom trabalho e bom estudo!